Boa noite a todos, graça e a paz. Amém? Queridos, nós daremos continuidade ao nosso estudo na carta aos Filipenses. Nós começamos há um tempo atrás, agora fica mais fácil dizer quando foi, né? No ano passado, no final do ano passado, nós estamos vendo um pouco dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Lembrando que o apóstolo Paulo escreve essa carta no momento em que ele estava preso, com a possibilidade de ser condenado à morte, e ele recebe informações da igreja de Filipos e, preocupando-se com aquela igreja, ele decide escrever essa carta para que aquela igreja pudesse experimentar as realidades do reino de Deus na vida da igreja e assim continuar espalhando a mensagem do Evangelho. O grande medo daquelas pessoas era em relação à vida do apóstolo Paulo, com a sua possível morte, como a igreja iria reagir àquela situação. E aí o apóstolo Paulo então diz que a sua prisão se tornou algo proveitoso para a igreja, porque a igreja com mais ousadia pregava o Evangelho. E aí, como eu disse da outra vez, essa carta eu gosto de chamá-la de carta da maturidade, porque é onde o apóstolo Paulo ele encontrou uma convergência entre a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, e ele alcançou essa maturidade em todo sentido na sua vida. Então ele sabia, como ele termina a carta dizendo, sabia viver em toda e qualquer situação. Tanto estar honrado quanto humilhado, o apóstolo Paulo tinha certeza da presença de Cristo, e essa maturidade que ele tem é a certeza que Cristo está no controle de todas as coisas. E é interessante que ao longo da carta, o apóstolo Paulo vai falar dessas duas fases da vida cristã. Há um lado que é o sofrimento, que é a perseguição, que é a angústia em servir a Cristo, porém as recompensas que nós temos na nossa vida ao servir a Cristo. Então ele vai deixar claro ao longo da carta que servir a Cristo não é apenas bênção e também não é apenas momentos difíceis. Mas os dois vão andar juntos e em todo o tempo Cristo se faz presente na nossa vida. E o grande desafio que ele dá a essa igreja é exatamente isso, viver a alegria de Cristo em todos os momentos. Mesmo nas perseguições, quanto os momentos de paz, eles viverem então esta alegria de Cristo. E aí o tema que a gente deu a essa série de estudos é os desafios e recompensas em servir a Cristo. E nós já vimos alguns temas desta carta: liberdade em meio à escravidão, vitórias em meio às lutas, progresso em meio às oposições, esperança em meio às adversidades. Ou seja, aqui nós temos os desafios da escravidão, das lutas, das oposições, das adversidades, porém nós temos em tudo isso as recompensas, a liberdade, a vitória, o progresso e a esperança. E nós vimos mais dois temas, que é unidade em meio às guerras e humildade em meio à soberba. Então, dentre os temas, nós já vimos esses 6. E hoje nós veremos mais 2. Santificação em meio à perversidade e honra em meio ao individualismo. Então, 2 temas que nós veremos nesta carta, começando aí no capítulo 2, no versículo 12. Nós iremos ler então, capítulo 2, versículo 12, com esse tema que nós iremos começar hoje. Santificação em meio à perversidade. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé,
alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, pedindo a Deus que, como o presbítero Fábio já orou, que esse Deus fale ao nosso coração. Nós estamos diante da palavra dele para ouvirmos a sua voz, que nós possamos realmente estarmos atentos àquilo que ele tem a dizer. Pai, a tua palavra, Deus, foi lida, a tua palavra será anunciada. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade humana de falar, ó Deus, e de ouvir a tua palavra, Pai, e para isso nós necessitamos da ação, do mover do teu Santo Espírito. Nós pedimos isso, ó Pai, sobre cada um de nós aqui presente, sobre aqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet, que seja um tempo do Senhor na vida de cada um de nós, ó Pai, que possamos entender, ó Deus, que mesmo na igreja ou em casa como estão, nós estamos em ato de culto, e assim nós queremos ouvir a tua voz, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Estão todos me ouvindo bem? Se falar está voz meio rachada, é isso aí mesmo. Então está chegando perfeitinho o som para vocês aí. Queridos, santificação em meio à perversidade. As coisas estão ruins e tendem a piorar. Vira ano, chega um novo ano, as notícias sempre são as mesmas. Violência, tráfico, a criminalidade, tudo o que acontece de pior, ele começa a aumentar. Então, por mais que a mídia tente, às vezes, dar um prazo maior das coisas para que, de repente, a estatística diminua um pouco e nos assuste um pouco menos, o que nós vemos é que cada vez mais as coisas estão indo de mal a pior. Em todas as áreas, em todos os lugares, antigamente as pessoas procuravam cidades menores para que pudesse ter segurança, mas nós recebemos notícias de cidades menores que já sofrem aí esses ataques aí, que tanto tem acontecido nas cidades grandes. E quando nós olhamos uma situação como essa, nós corremos pelo menos 2 riscos. O primeiro risco é perder a intimidade por meio da santidade e não testemunhar em nós a ação de Deus. Vamos entender o porquê que nós corremos o risco de perder essas realidades na nossa vida. Nós convivemos dentro dessa situação toda da sociedade. Nós não estamos fora do mundo. Nós vivemos inseridos numa sociedade pervertida, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, uma geração pervertida e corrupta. Assim como era na sua época, também é nos nossos dias. Então nós estamos inseridos nessa realidade. O grande risco que nós corremos, no sentido de perder a intimidade por meio da santidade, é quando nós começamos a nos acostumar com essas realidades e começamos a praticar as mesmas coisas, e aí então nós perdemos o privilégio de buscar a santidade. E é isso que nós encontramos na questão dos evangélicos hoje. Limitando-se apenas nos evangélicos, nós encontramos essa realidade. Uma adaptação, e aí se tornou muito comum dizer da terceira porta, a porta larga, a porta estreita, mas nós abrimos uma porta no meio, que nós podemos nos adaptar ao mundo e continuar vivendo a nossa fé. Continuar vindo à igreja, continuar buscando a presença de Deus, mas não importa o que eu faça no meu sábado à noite, o lugar que eu vou com o namorado ou com a namorada, não importa como eu vivo o meu casamento, os meus relacionamentos, o importante é que a minha vida, aos domingos à noite, às quartas-feiras, a minha devocional em casa, eu continuo praticando. Mas eu perdi o privilégio da intimidade através da santidade diária na busca por Deus. E acabo de não testemunhar a ação de Deus na minha vida. O Fábio lembrou aqui do sermão de domingo, o que Deus fez na nossa vida. E quando Ele começa a fazer as novas realidades, cumprir a vontade dEle em cada um de nós, então nós começamos a viver como um não cristão vive. Não há como nós testificarmos através da nossa vida essa ação de Deus. E aí então não há diferença entre nós e aqueles que não temem a Deus. Porque quando nós vamos falar do que Deus tem feito, a acusação vem, e muitas vezes com argumentos, para dizer, olha, desculpa, mas vocês estão caminhando na mesma direção. E aí então nós corremos esse risco, mas a consequência, nós temos 2 grupos, os não cristãos
e os cristãos. A consequência é que os não cristãos continuam vivendo a dissolução pecaminosa. O mundo vai de mal a pior, porque as pessoas que não conhecem a Cristo continuam vivendo no pecado e sem sentimento de culpa, e cada vez mais nos surpreendemos com as coisas que acontecem. Por exemplo, não sei quantos viram, essa semana um padrasto que mata uma criança com uma facada e havia prometido matar um por um. Outros pais se entregaram porque confessaram matar uma criança de quase 2 anos. E aí nós olhamos situações como essas e nos surpreendemos. Talvez nós nem estamos nos surpreendendo mais. É tão comum que está acontecendo. Isso na questão de violência, a violência doméstica. Agora, se pegarmos a realidade dos jovens hoje, para onde nós iremos? Olhar a situação de como estão vivendo as suas vidas, o que vai acontecer? Aonde o que é errado é exaltado, aonde a pornografia está de portas abertas por todos os lados, e aí então a família começa a ser atacada, os casamentos que antigamente não eram aceitos, hoje é legalizado, e aí então nós vemos que o mundo não cristão vai de mal a pior. Porém, os cristãos começam a negociar as verdades do Evangelho. Então aquilo que talvez uma geração passada guardava as 7 chaves e dizia que aquilo era inegociável, a nova geração dos evangélicos hoje já negociam. Tanto que antigamente não tinham os seus ídolos. Hoje, na nossa geração, tem os ídolos, onde as pessoas vão para ver um show, não para cultuar a Deus, louvar a Deus, mas simplesmente vão para poder tocar naquele que está cantando. E assim então nós encontramos, por exemplo, antigamente quando um cristão falava da Globo, tinha o lema, eu sou cristão, não assisto a Globo. Mas hoje o que acontece? Mas agora a novela mostra o cristão como ele é. Mostra um evangelho que fala, olha, ele é exemplo, ele é referência, ele fala a verdade. Mas, queridos, é negociar os princípios da fé cristã. Porque no mesmo canal que você está assistindo, no mesmo programa, que defende a fé evangélica, defende o homossexualismo, defende a macumbaria, defende a traição, ou seja, nós negociamos princípios, deixamos que eles entrem na nossa casa, e isso começa a mudar a nossa mente. Por quê? Salmo 1 diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. O primeiro lugar que o ímpio trabalha é na nossa mente. Ou seja, eu vou ouvindo aquilo que está acontecendo, eu começo a refletir, e a realidade começa a me mostrar que é daquele jeito, eu começo a aceitar, aí eu paro para ver, e quando menos espero, eu estou fazendo as mesmas coisas. E aí então o risco que o mundo corre de ir mal a pior por consequência disso. Porque aqueles que não conhecem a Cristo estão seguindo a naturalidade da vida. Continuam de mal a pior, mas o evangélico hoje, muitos estão vivendo essa mesma realidade e não há mais pregação sobre arrependimento, por exemplo, ou santidade. Há aquela busca por Deus no seu dia a dia. E aí, quais são os perigos de andarmos em meio à perversidade? O primeiro deles, o perigo da estagnação. A salvação sem frutos. É interessante que o apóstolo Paulo diz no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui para buscarmos a nossa salvação. Buscar a salvação é contrariar o ensino bíblico. Por quê? Porque Cristo veio e salvou a cada um de nós. Cristo resgatou a cada um de nós. Então, em Cristo Jesus, nós fomos resgatados e, mediante a fé, nós temos essa salvação. O apóstolo Paulo está dizendo, o primeiro passo da vida cristã vocês têm, que é a salvação. Mas agora vocês precisam desenvolver aquilo que traz a salvação na vida de vocês. Ou seja, a salvação foi a minha reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Agora que eu fui reconciliado com Deus, eu preciso trazer as características, o caráter de Cristo, as realidades de Cristo para a minha vida. Agora eu estou desenvolvendo a minha salvação.
É o que ele fala no primeiro capítulo, versículo 6. Que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então começou aplicando a salvação na nossa vida. Mas quando nós vivemos em meio à perversidade, há o perigo da estagnação. Nós vamos para o céu, nós vamos, porque Cristo salvou a nossa vida. Porém, nós vamos viver uma vida aqui sem santificação, sem uma busca constante por Deus. Nós vamos então apenas esperar o céu, mas eu vou viver de qualquer maneira neste mundo. E aí eu vou deixar de experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida, no meu dia a dia. Por quê? Porque eu estou simplesmente levando a fé em Deus de qualquer maneira. Então a estagnação significa o fato de que apesar do meu crescimento a partir da minha salvação, eu parei no tempo. Aquelas pessoas que dizem, eu lembro-me nos primeiros anos da minha fé. Eu lembro-me quando eu conhecia Cristo. Aquele tempo sim eu buscava a presença de Deus. Mas depois o tempo passa, as coisas começam a ser diferentes, e aí vem o trabalho, vem a correria. Ou seja, nós estamos estagnando na nossa fé. Nós deveríamos crescer muito mais. É interessante que Hebreus vai falar exatamente isso. Quando você lê o livro aos Hebreus, a carta, ele vai dizer o seguinte: pelo tempo decorrido, era para vocês serem mestres. Mas é preciso que eu lance os fundamentos da fé cristã. Por quê? Porque vocês passaram por um tempo que já era para ser doutores naquilo que a palavra diz. Porém, precisa dizer de novo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, apesar da nossa caminhada, nós ficamos estagnados. E aí então por quê? Porque nós nos adaptamos à perversidade, e aí nós olhamos como referência aqueles que não conhecem a Cristo, e achamos o que nós fazemos já é o suficiente. Mas o apóstolo Paulo então vai dizer que nós não podemos ficar. Ele vai deixar claro que quando eu estava com vocês, vocês buscavam a presença de Deus. Mas muito mais agora, na minha ausência. Ou seja, qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Enquanto ele estava reunido com a igreja queria que ele tinha sede da palavra, queria aprender, olhava o apóstolo Paulo como referência. Qual a preocupação dele? Não estou mais no meio deles, eles podem desfalecer na fé. E aí quando nós estamos inseridos num contexto cristão, nós estamos numa comunidade, na igreja, a tendência nossa é buscar. Mas não só neste momento, mas quando eu estou longe também. É quando eu estou sozinho com Deus. É quando eu estou num ambiente que ninguém me conhece. Eu preciso continuar desenvolvendo a minha salvação. E o perigo da murmuração e contendas. Olha o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Quanto mais eu vivo em meio à perversidade, mais natural é a minha vida viver em murmuração e contendas. Tirei a segunda-feira para enfrentar filas. Falei, hoje eu vou sair e pagar todas as contas. Dá até medo, todas as contas, né? Água, luz e telefone e pernambucanas. Vou enfrentar as filas. Gente do céu, eu não tenho problema nenhum em enfrentar fila. Fico tranquilamente, ainda mais que a maior parte tem ar-condicionado para você ficar. Mas como há murmuração e contenda nas filas? Se um idoso entra na fila que é preferencial dele, o outro já fala, que isso, um homem forte desse? Dá para enfrentar essa fila facinho, o que tem aqui na frente? Só 2 caixas utilizando ali. E aí tem um lugar que tem um desenho no chão azul, que é onde a fila dos idosos. E a fila normal que é aqui. E uma cruza com a outra. Aí um deles estava atrás de mim na fila que é o azul e um outro idoso na frente. Na hora que abriu o caixa preferencial, os dois foram. Começaram a discutir. Não, você quer tirar vantagem, é você que quer tirar vantagem. E aí eu brinquei, meu Deus do céu, clima de Natal, virada de ano novo, já acabou tudo, né? Agora já virou discussão facinho. Mas por quê? Porque as pessoas saem armadas para a rua. Saem preparadas para discutir, preparadas para poder bater boca com aquele que o fecha no trânsito, qualquer coisa que acontece. Por quê? A perversidade, nós vivemos entre ela.
E aí quando nós começamos a nos acostumar, o perigo da murmuração e contendas, o que acontece, Paulo fala dentro da igreja essa realidade. E o que traz para a igreja? Divisão e afastamento. A igreja começa a viver em pequenos grupos. Aquele grupo começa a se aliar porque ele prefere o A, outro prefere o B, outro prefere o C, e começa a existir a divisão dentro da igreja. E esse afastamento começa a ser natural. E aí nós olhamos a igreja, 6, 7 grupos diferentes na igreja. Por quê? Porque nós começamos a nos acostumar com a perversidade e trazemos para a nossa realidade dentro do corpo de Cristo. E aí nós começamos a olhar as pessoas simplesmente como nossas adversárias. E também o perigo do testemunho corrompido. Igualdade de conduta do não cristão. Aí ontem nós estudamos um pouco à frente dessa carta mesmo dos Filipenses, lá na igreja de Gaçaba, e nós falamos que o apóstolo Paulo diz por 8 vezes ao longo das suas cartas, sede, pois, os meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas qual é o nosso discurso? Quando você convida alguém para vir à igreja, o que você fala para ele? Olha, não olhe as pessoas. Olha para Jesus. Por favor, não repare nas pessoas. Porque se você reparar nas pessoas, você não fica mesmo na igreja. Olha para Jesus. Mas por quê? Nós temos um testemunho corrompido. O apóstolo Paulo, ele se coloca na carta como o pior dos pecadores. Mas mesmo assim ele diz, olha o meu modelo, veja como eu vivo e sejam os meus imitadores. E aí quando nós olhamos a nossa realidade, nós somos pecadores, nós falhamos. Porém, nós temos a responsabilidade de sermos sal e luz. Ou seja, a referência para a geração pervertida e corrupta que o apóstolo Paulo diz. Cabe a nós sermos referências. E aí nós precisamos olhar que se nós estamos vivendo em meia perversidade e não corromper o nosso testemunho. Quem é Cristo na nossa vida? Nós não sairemos do mundo, nós estaremos no meio deles, mas que sejamos diferentes deste mundo. Então esses são os perigos de viver em meio à perversidade. Perigo de não crescer na nossa salvação, de viver uma vida de murmuração e contenda e um testemunho corrompido. Mas a segurança em andar em santidade. O apóstolo Paulo, então, no versículo 13, ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A segurança em andar em santidade. Apesar dos desafios que nós temos de viver em meia perversidade, nós precisamos andar em santidade. E aí, quando as pessoas falam, esses dias eu ouvi uma conversa entre um ateu, um rapaz colocou um texto lá falando da sua fé, e aí o ateu veio e contrariou. Aí ele respondeu da seguinte maneira, tudo bem, se você estiver certo, falando para o ateu, se você estiver certo, tudo bem. Na nossa morte, tudo vai acabar, tudo vai terminar. Então eu tenho o mesmo destino que o seu. Com uma diferença. A minha vida foi melhor neste mundo do que a sua. Mas se eu estiver certo, no momento da morte, vai ser tarde demais para você. E quando nós olhamos, por exemplo, os 10 mandamentos. Se o mundo hoje vivesse os 10 mandamentos, como seria o mundo hoje? Você sairia da sua casa, deixando a porta aberta, as janelas abertas, sem preocupação nenhuma. A chave do seu carro estaria lá dentro do carro agora, e você estaria tranquilo dentro do culto, sem problema nenhum. Você sairia pela madrugada nas ruas, poderia caminhar nas praças tranquilamente, sem perigo de alguém fazer alguma coisa. Por quê? Porque não existiria o desejo de matar alguém, o desejo de roubar alguém. As pessoas viveriam em paz. Então, quando nós olhamos a questão da santidade, quantos benefícios isso traz para a nossa vida. Quantas coisas, o sentimento de tranquilidade, de paz que nós sentimos quando nós andamos em santidade diante do Senhor. Primeiro, real e constante investimento de Deus na nossa vida. O querer e o realizar é de Deus.
Já imaginou isso? O apóstolo Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. No começo da carta ele fala: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quando nós andamos em santidade, eu tenho que ter consciência da primeira coisa: Deus está investindo na minha vida. Já pensou o que é? Você acordar todos os dias de manhã, saber que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, e Deus está dizendo: eu estou investindo um pouco mais na sua vida. O próprio Deus investindo. Na terceira série, quando eu mudei de São Paulo para Itapeva, eu comecei a terceira série. E da terceira até a quinta série, eu sempre era o último a ter o meu material comprado. Então todo mundo comprava o material, a minha mãe só tinha condições de comprar por último, então sempre tinha aquela cobrança da professora. Precisa trazer o material, precisa trazer o material. Nós não tínhamos condições. Mas na quinta série, a minha mãe trabalhava numa casa de uma mulher que ela foi babá dessa mulher. E depois que essa mulher cresceu, casou, teve filho, ela foi ser babá do filho dessa mulher. E essa mulher fez o seguinte: chegou para mim e para minha mãe e falou: até a 8ª série eu compro o material dele. Até a 8ª série eu vou dar todo o material que ele precisa para estudar. O que acontecia? Comecinho do ano, primeiro dia de aula, estava ali o meu material comprado. Isso eu lembro até hoje. Isso eu trago com carinho na minha vida, por quê? Porque alguém investiu em mim por um tempo. Agora imagina Deus investindo na sua vida em todo o tempo. Deus não desistindo de você nem um segundo sequer. Deus olhando para você mesmo em pecado, caindo, errando, Ele fala: vamos recomeçar. Vamos dar um passo para frente agora, perdoei o seu pecado e agora eu vou reconstruir a sua história. Esse é o privilégio que nós temos, essa é a recompensa que nós temos em andar em santidade. É saber que Deus investe em nós todos os dias. E também a construção da unidade necessárias. Filhos amados, demonstrado no estilo de vida. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele tem uma grande preocupação. Aquela igreja vivia contendas e murmurações. Mas ele fala: vocês devem viver de maneira diferente. Por quê? Porque eu estou construindo em vocês uma unidade que é necessária. Vocês precisam uns dos outros. No texto seguinte, no comecinho do capítulo 4, ele vai falar de Evódia e Sintique. Olha, vocês duas são líderes na igreja. São pessoas que ocupam um cargo importante. Não deve existir a divisão entre vocês. Vocês devem pensar de maneira única diante do Senhor. Por quê? Porque Deus está construindo em nós uma unidade que é necessária. Por quê? Porque nós, se vivermos sozinhos, nós iremos cair, nós iremos enfraquecer, nós iremos esfriar na fé. Mas quando nós andamos com Cristo, a certeza que nós temos é que a igreja vai nos apoiar o tempo todo. E o privilégio de ser referência para todos. Em um mundo caído, um testemunho que gera esperança. Eu sei que todos aqui têm familiares, têm amigos não cristãos, ou pelo menos não convertidos ao Evangelho, não vivem a realidade do Evangelho na sua vida. E quando eles vivem as suas crises, eles ligam para você e dizem assim: puxa, eu olho para você, você é um modelo para mim. Eu vejo o seu casamento, eu queria experimentar isso no meu casamento. Como eu queria ser como você é. Você passa por dificuldades e eu vejo que você é forte, eu não consigo ser assim. Eles podem zombar o quanto quiserem, mas na hora do aperto, eles sabem exatamente a quem recorrer, a quem procurar, a quem pedir oração, a quem dar uma ligada e falar: olha, eu estou passando uma situação, quero que seja diferente. Você vai na sua igreja hoje? Ora por mim. Então, ou seja, o privilégio de ser referência para todos. Saber que quando você anda na rua, as pessoas estão olhando para você e a sua atitude vai fazer diferença na vida delas. A maneira que você trata alguém do caixa, a maneira que você conversa com alguém na fila, a maneira que você leva a sua vida financeira. Ou seja, as pessoas vão olhar para você como referência. É o privilégio que Deus dá a cada um de nós. Quando a gente lê o livro dos profetas menores, eu acho interessante como Deus faz com o povo de Israel. Como o livro de Zacarias, por exemplo.
Está lá o povo condenado, o povo sofrendo, o povo abandonado, o povo sendo humilhado pelos outros povos, mas Deus fala que vai restaurar a nação. E é interessante que ele fala que a restauração, ele diz, as crianças vão voltar a correr nas praças. Isso significa liberdade, significa uma restauração da liberdade de se viver. Mas no final do texto ele vai dizer o seguinte: outros povos irão pegar nas suas vestes e vão dizer, nós queremos ir com vocês, porque Deus está na vida de vocês. Literalmente desse jeito. Eu quero segurar na hora da sua roupa, aonde você for eu vou junto. Por quê? Porque Deus está na sua vida. Ser referência, ser o luzeiro em meio a uma sociedade pervertida como queridos, é bom demais. É fundamental para a nossa vida termos consciência disso. Através da nossa vida, poder falar do amor de Deus. Essa é a segurança em andar em santidade. E a recompensa que nós teremos, nós vimos aí a possibilidade, os riscos de viver na perversidade, a realidade de viver em santidade, e olha as recompensas que nós teremos. Seremos irrepreensíveis e sinceros. Em outras palavras, você vai andar de cabeça erguida, sem vergonha de nada. Você vai poder ir e vir tranquilamente, porque você sabe que você está buscando a presença de Deus, e que apesar dos erros que nós temos, nós somos referência. E nós temos o privilégio de ter Deus na nossa vida. Ninguém vai repreender você. Eu quero repreender você porque você ama demais e isso não é legal. Eu quero repreender você porque você é muito sincero, você não mente, a gente não aceita pessoas do jeito que você é no nosso meio. Você vai ser irrepreensível e sincero. Filhos de Deus inculpáveis. Queridos, o tratamento que Deus tem conosco é tão especial que o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês andarem dessa forma, vocês vão ser filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração pervertida, onde as pessoas levam culpa sobre ela o tempo todo. Você tirou esse peso das suas costas. Quando nós temos o momento litúrgico da igreja aos domingos e que temos o momento da confissão, às vezes é tão pragmático na nossa vida, eu sei exatamente a hora que isso vai acontecer, que eu não tenho consciência o que é confessar os meus pecados mais. É saber que eu chego na igreja, algo aconteceu na minha vida naquela semana, eu trago um peso tremendo nas minhas costas, eu trago um sentimento de culpa tão grande. Mas naqueles 5 minutos que eu tenho, eu falo, Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa, Senhor, e tira de mim a culpa desse pecado. O Senhor vem e tira. E aí logo nós vamos para o louvor poder cantar livremente diante desse Deus. Sem vergonha alguma de falar com esse Deus, de cantar para esse Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus inculpáveis. Luzeiros no mundo. E essa quarta recompensa, eu não sei se você tem noção do que é isso. Quando o apóstolo Paulo fala a preservar a palavra da vida. Nós iremos preservar a palavra da vida. Daqui 100 anos, por mais que nós queiramos, todos nós que aqui estamos, nós não estaremos vivos mais. Por mais que tentemos viver mais 100 anos, todos nós aqui não estaremos nesse mundo daqui 100 anos. Porém, se Jesus não voltar até lá, neste lugar, vai ter um grupo de pessoas buscando a presença de Deus. Por quê? Porque você que faz parte dessa geração, preservou a palavra da vida, buscando a presença de Deus. Ou seja, olha o privilégio que nós temos, a recompensa de saber que a futura geração vai buscar a presença desse Deus, porque eu decidi na minha vida preservar a palavra da vida. Eu olho a minha filha com 3 anos, vindo à igreja, aprendendo, em casa ela estudando com a gente, lendo, orando. Daqui, se ela viver 103 anos, ela vai passar para outra geração isso. E assim, meus netos, bisnetos, tataranetos vão preservando a palavra da vida.
Ou seja, o meu conhecimento da palavra não é simplesmente para ser guardado para mim, mas eu vou passar de geração a geração. É aquilo que Deus falava ao povo judeu. Inculca na cabeça das crianças. Ensina elas, faz com que elas decorem. De geração em geração até chegar na nova geração e chegou até nós. E isso vai se estender para os próximos séculos até a volta de Jesus. 4 recompensas nós temos. É fácil viver a santidade em meio à perversidade? É fácil viver as realidades, a ética do reino de Deus em meio à ética deste mundo? Não é fácil. Não é simples. Se pecar doesse, se pecar fosse ruim, ninguém queria pecar. E a nossa carne, os nossos desejos nos levam a isso. E é muito mais fácil você viver a ética do mundo do que a ética do reino de Deus. Mas as recompensas são essas. E aí quando você olha essas recompensas, começa a olhar o contrário. Daquele que não anda em santidade diante do Senhor. Serão repreensíveis e insinceros. Serão filhos de Deus culpáveis. Não serão filhos de Deus e receberão a culpa. Serão trevas e não vão preservar a palavra da vida. Vão levar sobre si a culpa de uma nova geração condenada porque não conheceram o Evangelho. E aí é prejudicial quando nós olhamos famílias passando de geração em geração e não conhecem a palavra de Deus. E nós temos o privilégio de poder viver essa realidade dentro das nossas casas. Então nós vimos, primeira parte, santificação em meio à perversidade. E a segunda parte, honra em meio ao individualismo. Só explicar um pouco esse tema, o que é honra em meio ao individualismo. A gente vai ler o texto aqui, mas queridos, onde há individualismo, ninguém honra ninguém. Aonde cada um está preocupado consigo mesmo, não vai reconhecer o valor do seu próximo. Mas o reino de Deus, a igreja, o contexto cristão é diferente. Vamos ler do versículo 19 ao 30. Capítulo 2, agora do versículo 19 ao 30. Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que eu adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Nós vivemos num mundo que é cada um por si. É cada um por si. Não há mais... só para a gente entender como é essa realidade, a solidariedade virou notícia de jornal nacional. Os jornais hoje, que são nacionais, mostram momentos de solidariedade. Basta alguém ajudar uma senhora a atravessar a rua e uma câmera filmar, que vai para o jornal, vai para o noticiário.
Alguém que parou o seu carro e foi ajudar o outro a empurrar, vai aparecer no jornal. Por quê? Porque é algo inédito hoje em dia. Alguém parar, esquecer um pouco a sua realidade para estender a mão ao outro, não cabe mais hoje. E quando as pessoas fazem, vai aparecer na televisão porque, olha aí, alguém que não está fazendo o que é comum. Então nós entendemos que a sociedade hoje vive dessa maneira. As pessoas não conseguem olhar para as outras mais, não conseguem reconhecer o valor que as outras têm. Ele olha para si e ele vê que o outro é apenas o seu adversário, alguém que talvez possa tomar a sua vaga no trabalho, alguém que possa fazer melhor do que ele, algum papel, alguma outra coisa em meio ao trabalho, em meio à igreja, seja qual for o lugar, mas eles simplesmente estão buscando apenas crescer. Como o apóstolo Paulo coloca aqui, que eles estão buscando a sua própria glória e não a glória de Cristo. E aí, a consequência, isolamento, individualismo, relações conturbadas e frustração por falta de valorização. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. A consequência, as pessoas se isolam cada vez mais. Apesar das redes sociais, as pessoas terem centenas e milhares de amigos, quando ela pensa em sentar do lado de alguém para conversar, ela não tem. Ou seja, ou ela se isolou, ou o mundo a isolou. Individualismo, os relacionamentos hoje, qualquer faísquinha, nós sabemos o que vira. E como nós somos frustrados, porque as pessoas não reconhecem o nosso valor. Nós esperamos um elogio, nós esperamos talvez alguém falando que eu sou bom no que eu faço, mas se alguém falar isso, ele está dizendo que você é melhor do que ele. Então é melhor não falar. E aí as conversas hoje permeiam apenas nos defeitos das pessoas. Então quando nós paramos para falar, nós apenas citamos o defeito que as pessoas têm. Nós não conseguimos olhar o que ela tem de bom, o que ela fez de certo na sua vida. E aí, o que alimenta o individualismo? Primeiro, o desejo da dominação. Todos nós queremos dominar. Por mais que nós falemos, não, pastor, eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa que eu prefiro que o outro vá, eu já estou me colocando numa situação de superioridade ao outro. Porque eu sou melhor do que ele, porque eu sou humilde. Eu sou melhor do que ele, porque eu prefiro o bem dele do que o meu. E aí então o desejo de dominar, a necessidade do reconhecimento. Hoje as pessoas estão desesperadas para que alguém se importe com elas. E aí nós encontramos aí na mídia, nas redes sociais, as pessoas expondo os seus problemas. Eu sempre falo que eu tenho saudade da época que era uma agenda com um cadeado. Onde você escrevia e ninguém tinha interesse em saber o que era e não interessava para elas. Hoje o que você faz? Tem um probleminha, você coloca uma frase lá, só para que as pessoas possam, olha, estou aí com você, não é assim não, é difícil mesmo. Só para valorizar. E aí então as pessoas tentam o tempo todo estar em evidência. Aquilo que nós chamávamos antigamente de quer aparecer, coloca uma melancia no pescoço, agora quer aparecer, põe uma frase e fala, estou vivo, hein, gente, estou por aqui ainda, hein, se precisar, estou aí. Ou seja, as pessoas precisam ser reconhecidas. O espírito de competitividade, como existe hoje, a competição em todos os lugares. Há algum tempo atrás, no encontro de casais, nos grupos familiares dos casais, a gente trabalhou isso, a competitividade dentro do casamento. Como existe hoje uma competição entre o esposo e a esposa. E uma integridade questionável. O que vem a ser uma integridade questionável? A pessoa ela não se sente completa. E por não se sentir completa, ela precisa que o outro traga aquilo que é necessário para que complete a sua vida. E muitas vezes aquilo que precisa, ela tira do outro. E aí quando a gente se relaciona, é simplesmente um tirando vantagem do outro. Mas quando que nós honramos e nós somos honrados? Qual que é o momento da vida, ou qual é o lugar, qual é a maneira de se viver, que você possa honrar as outras pessoas e ser honrado por elas também? Aí, pegar no contexto empresa, não vai acontecer. Num contexto de amigos, não vai acontecer. Mas apenas quando duas coisas acontecem na nossa vida. Quando nutrimos o caráter
de Cristo. Quando nós nutrimos o caráter de Cristo em nós, vai ser fácil você honrar as pessoas e as pessoas honrarem você. Olha o que Paulo fala de Timóteo: fiel, confiável e apoiador. É alguém que eu mando tranquilamente no meio de vocês, porque eu sei que ele tem o mesmo interesse por vocês que eu tenho. Eu posso mandar porque ele me serviu como pai a filho. Eu sei que é alguém extremamente confiável. Eu sei que é alguém que vai ocupar um lugar que eu deveria estar ocupando agora, mas que ele não vai fazer algo para denegrir a minha imagem. Porque hoje as pessoas não tiram férias do trabalho. Por quê? Porque tem medo que alguém vai ocupar o lugar dela. Quando ela voltar, ela vai ser mandada embora. Então o patrão fala: tira 30 dias. Não, senhor, que isso? Uma semaninha está bom demais. E durante a semana o que faz? Toda manhã está na salinha do café. Eu estou aqui ainda. Eu estou aqui porque fulano de tal está louco para pegar o meu lugar. Mas, queridos, quando nós servimos a Cristo, nós não temos essas preocupações. Nós temos a certeza que quem vai honrar é Cristo. E assim eu posso honrar as pessoas e naturalmente eu vou ser honrado por elas. E é interessante que o apóstolo Paulo está falando no contexto de igreja, queridos. E ele vai dizer que ali existiam pessoas que estavam trazendo os seus próprios interesses. Mas Timóteo era diferente. Timóteo estava preocupado com a igreja, não com o seu próprio ministério. E também o apóstolo Paulo vai falar de uma segunda pessoa, que é Epafrodito, quando agimos como Cristo. Epafrodito, ele diz aqui que pegou uma doença, que quase o levou à morte, mas ele diz que ele estava disposto, ele diz no versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e dispôs dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo está dizendo, Epafrodito teve as mesmas atitudes de Cristo em favor de vocês. E Epafrodito trouxe primeiro as notícias para Paulo da igreja, e aí quando ele ficou com Paulo, ele adoeceu e não teve como voltar. Mas agora ele estava curado. E Paulo diz, a alegria que eu vou ter é ele estar entre vocês. Eu sei que ele é importante para mim, mas eu sei que ele é muito importante entre vocês. E o apóstolo Paulo fala, recebeis, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Aquele que enfrentou uma enfermidade, chegou à porta da morte, Paulo fala, honrem homem como esse. Que ele possa ser honrado por cada um de vocês. E queridos, somente num contexto cristão isso pode acontecer. É somente na igreja que as pessoas vão honrar a quem nós somos, por quê? Porque nós servimos a Cristo, nós agimos como Cristo. E isso deve acontecer. Eu tenho um costume no meu ministério, que todo mundo que trabalha no ministério que eu faço, me ajuda naquele que eu estou fazendo, terminou o evento, eu mando uma mensagem para cada um, honrando o que eles estão fazendo, a dedicação de cada um deles. Porque, queridos, a igreja precisa aprender a fazer isso. Nós precisamos olhar para as pessoas e saber que elas são importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Elas não estão aqui, talvez a gente olhe para os diáconos e falamos, estão aqui para servir. Mas servir quem? A mim. Então eu exijo deles que o ar fique assim, quando eu não falo educadamente com eles, por quê? Porque eles precisam ouvir, eles precisam ser corrigidos. E aí eu olho os presbíteros apenas como alguém que eu vou lá e cobrar dele alguma coisa, alguma atitude, o pastor como alguém que é pago para fazer o que tem que fazer, então eu vou lá e vou cobrar dele. Então nós não conseguimos honrar as pessoas que estão servindo como Cristo serviu a sua igreja. Isso, queridos, eu falei da liderança, mas em cada área da igreja, em cada ministério da igreja, em cada papel que nós cumprimos dentro da igreja, nós precisamos honrar. E comece a levar isso para fora da igreja. Comece a tratar as pessoas com honra. Comece a tratar as pessoas que servem você em um momento, seja numa lanchonete, seja numa padaria, seja um caixa de supermercado. Comece a honrar o trabalho que elas estão fazendo. E você vai perceber como as coisas vão mudar, como as coisas irão melhorar. Porque nós precisamos aprender a honrar as pessoas e só assim nós também seremos honrados. Esse é o desafio que nós temos, de honrar as pessoas.
E o apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala exatamente isso. Honre as pessoas. Dai honra a quem merece honra. E aí nós precisamos viver no mundo de individualidade. Olha as pessoas e fala, você é importante para mim. Você é importante na minha vida. Você é importante na igreja. Você é importante no trabalho que nós fazemos. E quando a gente começar a olhar a importância das pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar desarmadas e vão entender como nós somos importantes também. Como nós fazemos diferença na vida delas. Mas enquanto eu olhar o meu próximo, o meu adversário, alguém que pode pegar o meu lugar e tentar apenas denigrir a imagem dele, vai perceber como que o que vem de lá vai ser na mesma força e quando não tem Cristo, vem com muito mais a maldade. E a gente precisa aprender a tratar as pessoas com honra. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, receba esses homens e honre esses homens. Porque fiel, confiável e apoiador, irmão, cooperador e companheiro. Paulo não podia ir até lá. Ele manda aqueles homens tranquilamente. Na carta nós já vimos aqui que tem outras pessoas querendo ocupar o seu espaço. Mas Paulo diz, ninguém vai ocupar meu espaço, porque eu confio quem são esses homens. E aí a certeza que dentro de um contexto onde as pessoas servem a Cristo, nós seremos honrados. Devemos ser honrados. Isso o tempo todo. Amém? Então nós daremos continuidade a partir de fevereiro. Acho que o pastor Ezequiel tira férias no primeiro final de semana de fevereiro. E a gente dá continuidade a esse estudo, a carta aos Filipenses, a partir agora do capítulo 3. Sexta-feira, estou de férias, graças a Deus. Você já viu uma frase assim, pastor não tira férias, regenera. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Tem um tempo de regeneração. E volto no dia 30 de janeiro. E aí o pastor Ezequiel sai no dia 31. Aí o primeiro domingo, acho que é 1º de fevereiro. Mas amanhã nós teremos uma reunião aqui na igreja ainda, da liderança da igreja, para organizar a agenda da igreja de 2014. Então orem por isso, para que a gente tenha uma reunião abençoada, uma reunião dirigida por Deus. Cada ministério entrega a sua agenda. E aí a gente senta e organiza para que as datas não venham bater uma com as outras. Os casais, nós já teremos o primeiro encontro de casais dia 15 de fevereiro. Então já está agendado isso dia 15 de fevereiro. Nós começaremos aí todo o trabalho de família da igreja a partir de 15 de fevereiro. Então já não marque nada, você faz aniversário esse dia, desmarque o aniversário desse ano. Você precisa contar esse ano como aniversário, então pode passar tranquilo. Nós iremos orar pela Ana Cristina, ela teve um pequeno acidente ontem, ela foi subir um ônibus da prefeitura que pega, ela foi subir a rampa e a roda não pegou direito e ela virou com o carrinho. E ontem ela foi no UPA ontem e ontem ela falou que estava muito pouco assim aparecendo, estava um pouco inchada, um pouco escuro, mas hoje de manhã que ela viu estava muito inchado e com mais dores, então orar pela Ana, pedir a Deus que seja cuidando da saúde dela, restaurando a sua saúde. A Ana Cristina é aquela que sempre vem com o carrinho aqui, e infelizmente ela teve essa queda ontem. E orar, tem famílias da igreja que algumas pessoas estão enfermas, nós já temos orado há algum tempo por elas, mas continuar orando. Quando você orar, pede a Deus que esteja abençoando aqueles que estão enfermos. E uma oração que eu quero pedir para a igreja, sempre faça essa oração todos os dias, é pela nossa igreja. Às vezes a gente olha a igreja domingo à noite, tudo funcionando, e aí nós temos tranquilidade, paz, estamos alegres, mas sempre ore pela sua igreja. Ore para que Deus conduza a igreja, para que Deus direcione a igreja, Deus dê sabedoria aos líderes da igreja, para que ela possa viver sempre essa unidade, sempre ser referência, como nós aprendemos hoje, em meio à sociedade. Então, sempre coloque a sua igreja em oração. Araraquara, 11, Ribeirão Preto, 2, São Paulo, Curitiba, Campinas, Leme, São José do Rio Preto e em Lucerne, todos 1. Total, 19. E aí mandar um abraço para o Nivaldo, que sempre eu venho para cá e ele manda uma mensagem. Pastor, não aparece o meu nome lá, não aparece o ponto lá que eu sou em Pirassununga. Então um abraço, que Deus esteja abençoando também a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos
agradecer a Deus por esse tempo que tivemos de ouvir a sua palavra e saber que nós vamos continuar vivendo em meio à perversidade, mas que essa perversidade não interfira na nossa relação com Deus, e também nós vamos viver dentro desse contexto de individualidade, mas que possamos olhar o nosso próximo como alvo do amor de Cristo e aprender a